Bem, eu quero saber o seguinte, Nelson Kobayashi, você gosta de Uber? Ah, é bom, serviço bom. Você? Gosto pra caramba também. Você usa Uber? Uso. Filipinho, você usa Uber, não? Eu uso metrô, trem... Nunca entrou no metrô, Pepe? Nunca entrou no metrô. Você usa metrô? Só que nunca pisou numa embreagem. Verdade. E você? Eu gosto muito do Uber. Eu confesso pra vocês, eu ainda gosto de andar na rua e esticar o bração pra chamar um táxi. Mas sou antiquado. A idade, né? Claro, a idade. O ministro do Trabalho e Emprego, olha só, o Uber vai indo embora do Brasil. O Uber tá indo embora do Brasil? Não acredito. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse hoje, durante a audiência na Câmara, que se o Uber quiser deixar o Brasil, arrivederci. O problema é só a empresa de transporte por aplicativo. O problema é só da empresa de transporte por aplicativo. Abre aspas, o que disse o ministro Marinho. Primeiro, que a Uber não vai sair do Brasil. Segundo, se caso ela queira sair, o problema é só dela, da Uber, porque outros concorrentes vão ocupar o espaço da Uber. Fecha aspas. Então, vamos ouvir aqui agora a sonora. Vamos ouvir o que ele está falando. Nós transcrevemos em aspas, agora vamos ver a sonora. Tem sonora aí, alemão? E se a Uber sair do Brasil? Falei, primeiro que a Uber não vai sair do Brasil, que é o primeiro, número um da Uber é o Brasil do seu mercado. Segundo, agora, se caso queira sair, o problema é só da Uber, porque outros concorrentes ocuparão esse espaço, como é no mercado. O ministro também afirmou ter provocado os Correios para que a empresa estatal desenvolva um aplicativo de transporte e entrega. Meu Deus. Vamos abrir aspas de novo? Abre aspas. Vai dar pra pedir comida fria. Sem essa neura do lucro desses capitalistas, fecha aspas. Como diz o Felipe, o fantasma do capitalismo. Meu querido Nelson Kobayashi, o Uber sai ou o Uber fica? E você é a favor de criar um certo plano de previdência social para esses meninos que estão aí no Uber, ou transformar isso numa relação de trabalho CLT? Qual é a sua opinião? Capês, tomara que fique a Uber no Brasil, porque isso é liberdade econômica, isso é liberdade, no final das contas, e é uma saída para muitas pessoas que estão vivendo de trabalhar na Uber. Isso impacta, inclusive, na mobilidade também urbana em todas as cidades em que a Uber opera. Em relação à fala do nosso ministro, não é novo. Desde o começo ele está falando sobre isso, ele quer trazer os Correios para fazer esse tipo de serviço, o que não é bom. Ele fala, inclusive, que há uma relação de emprego entre o motorista de Uber e a plataforma, e nós tivemos recentemente uma decisão da Justiça do Trabalho de São Paulo nesse sentido, o que é péssimo. Não tem relação de emprego entre o motorista do aplicativo e a plataforma. Não tem subordinação. O motorista entra a hora que quer e sai a hora que quer. Ele fica no território que ele quer, se ele quiser ficar perto da casa dele, na porta da escola, ele que escolhe. Ele é remunerado também de acordo com o trabalho, então não tem que esperar o 5º dia útil. Ou seja, não tem relação de emprego porque não estão presentes os requisitos. Só que também não é uma relação contratual, meramente contratual. Há uma relação de trabalho. E aí, por ter uma relação de trabalho, é importante que haja uma regulamentação. Primeiro, para dar segurança ao motorista, àquele que está prestando o serviço. Segurança do ponto de vista que seja previdenciário, mas também contratual, para que ele tenha transparência. Hoje a plataforma muda o valor que paga para o motorista do dia para a noite e nem avisa, não tem nem a clareza específica sobre quanto ele está ganhando. Ou seja, tem uma relação de vulnerabilidade de uma das partes que precisa ser protegida exatamente em relação a essa situação de trabalho. E sobre isso, por exemplo, o Congresso deveria se debruçar e legislar antes que o ministro ou a Justiça dê um jeito de tirar a Uber do Brasil. São 15 horas e 49 minutos. Repita. 15 horas e 49. Felipe Monteiro e Diego Tavares, que ainda não falaram. Qual que seria o meio termo? Criar uma relação CLT com subordinação empregador-trabalho, eles não querem. Agora, também deixar ele sem uma proteção de uma previdência social, talvez fosse o meio termo criar uma espécie de contribuição obrigatória e que a Uber também fosse obrigada a fazê-lo. Qual a opinião, Felipe, e depois Diego? O tema da precarização do trabalho é o tema que está sendo discutido no mundo todo, né? No Brasil não é diferente. O que eu acho, Capês, é que o governo e o Congresso deveriam discutir um modelo alternativo de proteção a esses trabalhadores, né, que vivem realmente uma situação completamente caótica muitas vezes, né? Eu lembro que eu peguei Uber várias vezes, né, que o motorista estava dormindo no carro, né?
Ou seja, estava tão cansado para conseguir ganhar o pão dele de cada dia que ele estava lá, numa relação ali para ganhar dinheiro, estava quase dormindo. É impressionante. E mais do que isso, às vezes, por exemplo, quando esses motoristas, esses entregadores de aplicativo têm o celular roubado, por exemplo, eles ficam sem trabalhar, né? Ou seja, a gente tem que pensar, sim, uma forma de melhorar essa precarização do trabalho. Em relação ao Uber, queria só colocar um dado aqui, Capete, que eu acho importante, né? Eu viajei para a Dinamarca no ano passado e aí eu puxei no aplicativo do Uber para ver se tinha algum carro. Para minha surpresa, não existia Uber na Dinamarca. Aí eu fui pesquisar por que não tem Uber na Dinamarca. Não tem Uber na Dinamarca porque os motoristas do Uber, na concepção inicial do Uber, eram para ser aqueles trabalhadores de tempo parcial. E na Dinamarca, ninguém queria trabalhar parcialmente porque a economia era tão desenvolvida, era tão rica, né, que ninguém quis trabalhar como motorista de aplicativo. Então, eu sonho realmente com um dia um modelo no Brasil que o Uber saia do Brasil, mas não saia por conta do ambiente regulatório, ambiente competitivo, mas saia porque os brasileiros têm empregos muito mais qualificados. Eu discordo inclusive do Nelson também em relação à natureza desse contrato do motorista com a Uber. Porque o motorista, você não consegue vislumbrar, observando essa relação, nada em questão de subordinação dos elementos de um contrato de trabalho ou de uma relação. O motorista da Uber é um consumidor do serviço que a Uber presta. A Uber está fornecendo para ele a oportunidade de que ele encontre pessoas que querem se deslocar de um lugar ao outro. A mesma coisa os aplicativos de entrega de comida. Se o motoboy não tivesse o Rappi, não tivesse o iFood, ele teria que entregar o currículo dele em cada restaurante para buscar uma oportunidade de emprego. Então, eles são, na verdade, consumidores de um serviço fornecido pela plataforma. Claro que nós precisamos, sim, ofertar certa regulação a esses aplicativos, até para que tenha transparência da remuneração, qual é exatamente o serviço que eles estão colocando no mercado. Mas não existe, sob qualquer aspecto, uma relação de trabalho de qualquer natureza entre motoristas de aplicativo e o aplicativo. Mas isso não tem mesmo, ele está falando o contrário. Não tem relação de emprego. Não tem relação de emprego. Mas trabalho tem. Eu discordo. Eu acho que ele está consumindo o serviço que o aplicativo fornece. Essa é a minha opinião a respeito da relação precarizada. É uma relação que precisa de certa regulação em relação. Mas isso você pode ver, isso você pode regular, inclusive, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. Mas concorda na solução. Sim. Com certeza. Precisa de certa regulação.